Hoje o tema do curso se a gente for parar para pensar, é um dos temas mais importantes para você que escolheu os estudos para mudar a tua vida, né? Então, seja em concursos, seja numa língua estrangeira, vestibular, ordem, não sei qual a área que você optou, mas como a maior parte do meu público aqui é de concurseiros, eu costumo falar para vocês e tenho procurado mudar esse termo para chamar de concursandos, né? Então seja bem-vindo você que também é de outras áreas, tá bom? O tema vai ser como modular o ambiente ou usá-lo em favor de você para ter disciplina, atenção e aprender melhor. E quando eu falo disciplina, atenção, a gente pode entender como disciplina ser linear. Ser linear muitas vezes não significa todo santo dia no horário fixo. Mas linear no meu conceito, quando eu penso em ciência, quando eu penso em aprendizagem e a ciência, significa que você tem um plano de 30 dias, 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Nesse plano você desenhou antes a sua arquitetura, né? Então começou ali do início, o que vai comprar, qual material que tem, como que vai fazer, né? E depois você vai distribuir esse plano conforme a forma que você aprende e a motivação, né? Então você pode ter um quadro dos sonhos, por exemplo, que eu sempre falo para vocês. Significa que dentro desse prazo semanal, mensal, a cada 2 meses, você olha ali naquela arquitetura, você perceba que todas essas camadas estão sendo vencidas, tá bom? Porque no conceito de aprendizagem, não significa que se você estudar muitas horas no dia, não significa que você terá que fazer todo santo dia algo, mas o mais importante de tudo é ser linear. Se conseguir fazer todo dia, muito que bem. Mas se na semana você tem as suas metas bem organizadas e toda semana você percebeu que está batendo essa meta e olha ali para a tua arquitetura, você percebe que aquilo que você desenhou está sendo construído como se fosse um prédio, entende? Aquilo que eu desenhei, então eu coloquei ali um plano A, um plano B, a minha expectativa é todo dia, mas mesmo no plano B, toda semana eu tenho que olhar para o meu prospecto e ver que eu bati a minha meta. Ter esse olhar assim mais flexível é muito bom para quem tem transtornos de neurodesenvolvimento, tá bom? Claro, não vou me aprofundar nessa seara, é só pra gente ter uma introdução boa aqui. O que eu fiz para ficar um vídeo bem dinâmico, já que eu tenho bastante pessoas com problemas de atenção aqui, os assinantes e os meus alunos. Separei em tópicos e aí eu vou te dar 2 opções. Então eu coloquei para ter a atenção focada e sustentada. E aí o outro separei em constância e disciplina, tá bom? Você, a primeira coisa que tem que entender é que, claro que a gente tem aqui os nossos motivos, o que motiva para que eu preciso disso, aonde isso vai levar, se eu fui levada a isso pelos outros ou até posso ter sido influenciado pelos outros, mas depois eu optei em ter isso para mim, aprendi a ter gosto pela coisa, aprendi a ter determinação pela coisa, que provavelmente que seja por isso que você está aqui. Só que nem tudo depende desse seu sentimento. Se você não tiver um microambiente, se você não tiver um ambiente que propicie isso, você vai ter muita dificuldade. Por quê? A maior parte de vocês, e eu incluo também, não tivemos uma boa estrutura de estudos nessas instituições de educação que tem aqui no Brasil, né? Então, nem preciso também me aprofundar nisso, porque a gente já sabe como que são as coisas. A maior parte de nós não tivemos um canto de estudos na nossa casa. A gente tinha o básico, cozinha, quarto, sala, né? E muitos só tem cozinha e quarto, a realidade de um país subdesenvolvido. Quantos de nós pôde ter a nossa própria escrivaninha, um escritório, um quarto, que a gente transformou em sala de estudos? Não, a maioria de vocês, assim como eu sentava para estudar estudava ou na cama ou na cozinha, e mesmo assim a família não ajudava em nada. Às vezes, um monte de irmãos, tudo fazendo barulho, ninguém tava nem aí, pra falar a verdade, porque a questão é sobreviver, e trabalhar, colocar comida na mesa. Muitas das vezes os pais tinham que se trabalhar pra caramba pra poder sustentar todo mundo, deixar as contas em dia, né? Então, por causa de todo esse contexto cultural.
Conforme a gente foi amadurecendo, né, foi aumentando o nosso desejo, mas a gente não teve esses estímulos em casa ou com todas as pessoas em nossa volta, o que aconteceu aqui? Foi arborizado uma quantidade de neurônios dentro desse tipo de ambiente. E obviamente que mudar um contexto de desenvolvimento e plasticidade cerebral do dia para a noite é uma tarefa quase impossível. É muito difícil mudar isso do dia para a noite. É muito difícil você mudar algo que já está enraizado, algo que já faz parte da tua base cultural, de toda a tua família, dos seus amigos, de todo mundo que está em sua volta. Para isso, vocês precisam seguir essa cartilha aqui, tá bom? Então vamos falar para atenção, para você ter mais atenção. Se for em casa, por exemplo, tem que ter um canto. O ideal é que se você tenha a sua escrivaninha, que você tenha o seu canto de estudos, o ideal. Mas dependendo da sua classe social, talvez você não tenha, tá? Então determine onde vai ser o seu canto de estudos, tá bom? Uma luminária. Aqui é um pulo do gato muito bom. Compre uma luminária muito boa. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar para vocês. Uma luminária como essa aqui é um investimento, mas às vezes vocês gastam dinheiro em tanta bobeira aí, que isso daqui vai ser um investimento. Então essa luminária, eu gosto dela porque, ó, né? Tem que comprar com uma lâmpada bem forte e tem que ser luz branca, não pode ser amarelinha, senão vai te dar sono. Então você vai organizar o seu ambiente, vai colocar a luminária assim, onde você está estudando, pode colocar duas se você quiser, uma de cada lado, tá? Hoje eu não preciso mais porque eu já tenho bastante disciplina. Mas se você está com dificuldade em ter atenção, você vai usar isso aqui. Só que você vai deixar a luz do ambiente apagado, para dar a impressão que você está numa imersão, tá? Então, luminária, fone de ouvido, preferencialmente com tampão, tá bom? Aqui desligado, a imersão, o fone de ouvido. O que você gosta de tomar, comer, deixa tudo em volta. Uma água, um galão de água, um cafezinho, isso aqui que vai ficar em volta. Que a gente tá preparando o ambiente, tá? Pra você ter a sua atenção. Um timer, eu acho que isso vocês escutam todo mundo falando, ou usa o método Pomodoro, ou simplesmente um relógio com um timer, tá bom? Lógico, precisa falar, né? Tem que saber exatamente o que você vai estudar. Você tem o seu planejamento ali, seu material já está ali na mesa organizado, para você sentar e não ter que ficar caçando coisas. Já tem que estar ali organizado, não tem que ir para as mídias sociais, não pode, senão vai dar errado isso aqui, tá bom? Desconectar de todas as mídias sociais, deslogar do seu Insta, tirar todas as notificações, deixar o seu celular ou desligado ou sem internet, tá certo? Coloca num potinho, tem uma menina que comprou um pote, colocou o pote da atenção, ela coloca tudo aquilo que tira a atenção dela. Quando ela tem que ver videoaulas, tem a opção de baixar, então ela vê com tudo desligado também, tá? Pense em alguma coisa para que você consiga se desconectar. Avisar a família, os seus horários de estudos também é importante para que seja respeitado. Dizer que só pode bater na tua porta e deixar na porta, preferencialmente, os seus horários em que a pessoa pode bater na porta, para não quebrar a tua atenção sustentada, tá bom? Marca isso porque você tem que seguir essa cartilha. Óleos essenciais, tem que ser óleo puro essencial, de alecrim ou sálvia, tá bom? Eles vão trabalhar ali no seu sistema nervoso central e vão te ajudar deixar um pouco mais atento. Em relação às pesquisas científicas sobre os óleos essenciais, não tem muita pesquisa que comprove que isso dê certo, mas o que se sabe é criar um ritual, criar um ambiente mais sinestésicos, que lembre alguns determinados cheiros e aromas, pode te ajudar não só na hora do estudo, mas te ajudar também no dia da prova. Você vai desenvolver a tua atenção sustentada, a tua atenção focada com esses dois tipos de aroma, que bem ou mal eles se deixam mais despertos. E no dia que você for fazer a prova, você pode colocar ele aqui. E esse cheirinho, ou esborrifar esse cheirinho no seu corpo, porque dá para colocar essas gotas numa água ou num soro fisiológico. Eu gosto de colocar em soro fisiológico. E aí você espirra em você na tua roupa, ou coloca um pouquinho aqui, e você pode estar usando para cheirar, para criar esse gatilho, tá bom? De lembrança para o cérebro do que você está fazendo. Vai facilitar bastante a tua atenção. Isso daqui, com bastante treino, com bastante perseverança, já vai deixar você engatilhado com a sua atenção.
Claro que tem outros fatores nutricionais, fatores em relação à depressão, à ansiedade, né? Então, aqui nós estamos falando para quem não tem essas dificuldades aqui, tá certo? E eu que tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu que sou autista leve, isso aqui vai funcionar para mim? Você tem que ter esse tipo de ambiente. Mas, muito importante, saber qual a forma que você está aprendendo, o material que você está aprendendo, o teu estilo de aprendizagem, né? Tem vídeos aqui que vocês já viram. Então, você que está aqui no site, por exemplo, tem algumas coisas que já te dão essas orientações. Você que é meu aluno, tá bem vacinado sobre isso também. Então, aqui eu coloco para quem tem essas pré-informações, tá bom? Aí, tem todo esse modo. Como que a gente faz para ter disciplina e constância? Vamos lá. Você tem que evitar de estar com pessoas que só reclamam da vida. Pessoas que ficam lá, eu não consigo estudar, eu não consigo aprender isso, eu estou perdida, você pode me ajudar. Sabe aquela pessoa que é um chupim, que fica te sugando toda a sua energia? Aquela pessoa que você percebe ali, que você não consegue se desconectar dela, mas você sabe que rola uma coisinha esquisita entre vocês? Vai ter que dar um jeito de se afastar. Grupos de estudos, por exemplo, eu já vi uns grupos de estudos aí que eu vejo o dia inteiro o pessoal nesse grupo, o dia inteirinho, de manhã até a noite. Eu fico chocada. Não tem como uma pessoa que vive o dia inteiro em grupo, catando um monte de material, catando um monte de informações nesse grupo, tá estudando com qualidade. Não tá. Eu falo com certeza para você, não está. Acha que está, mas não está. Bom, tem que sair desses grupos. Se você tá tendo dificuldade com isso aqui, tudo que eu tô falando, você vai ter que tomar uma atitude madura de gente grande. Você não é mais criança, tá bom? Carência, mas esse grupo me estimula, mas eu sei o que, vamos crescer, vamos ficar adultos? Vamos, Kátia. Isso é só pra dar uma despertada se você estiver vendo meu vídeo aqui com sono. Tá, então você vai deslogar das mídias sociais. O ideal é que você... Se você precisa de ter notícias para concursos, por exemplo, se você for de concurso, fica lá no Insta que só traz notícias de concursos. Escolhe um só, tá? E aí, se afasta de tudo. Talvez você tenha um perfil só de estudante. Fica só nesse perfil de estudante. Se você está tendo gatilhos que fazem com que você gaste muito dinheiro em diversos conteúdos, delete isso por enquanto, porque o tempo está passando, você não pode mais perder tempo com esses mesmos vícios comportamentais, né? Foi uma decisão que eu tomei lá atrás, graças ao bom Deus que eu tive essa maturidade, que foi o que me trouxe aqui com vocês. E você acha que o grupo que eu frequentava mesmo de estudo me ajudou nisso? Não, chegou um ponto que eu percebi que a vida dele estava indo para frente e a minha não. Porque eu estava muito mais interessada em estar ali, porque eu me sentia sozinha, estudando do meu jeito, mas eu queria estar com eles, tomar meu café com eles, estar lá no cursinho com eles. Só que, quando chegava em casa, eu não tinha a força que eu precisava, porque, no fundo, eu me sentia solitária e eles eram a minha base de rede social. Demorei para acordar nisso aí. Então, se você é o seu caso, já abre o olho com isso. Se você está em canais de YouTube, que você percebe que tá num monte de canal, não precisa escolher um canal só que traga as informações. Fica com o Telegram, com o Insta, que de um lugar só que te noticie. Assina a newsletter, não sei como que fala isso, de um site específico, se for para concurso público, que chega essas notificações para você, daquilo que é interessante para você. E um canal que traga conceitos de aprendizagem e talvez notícias que você acha que te interesse, uma coisa de cada vez. Os conceitos de minimalismo. Se você tá nesse problema sério aqui, que você não sai do lugar, você vai ter que ter uma atitude corajosa, tá bom? Deslogar das redes sociais, já falei, né? Falei sobre os sites também, de assinar, avisar a família e os amigos. Criar um quadro dos sonhos é muito bom, tá? Para te manter ali, quando você se sentir cansado, desanimado, perceber a importância de você continuar sendo forte, tá certo? Se mesmo feito tudo isso, você não tá conseguindo, pode ser outros fatores que precisam ser investigados com um terapeuta, com psicanalista, com psiquiatra, com
sei lá, um nutrólogo, alguém que precisa fazer uns exames de sangue, analisar o que está acontecendo aqui em relação à tua saúde física e mental, tá bom? Pode ser déficits nutricionais, você está com déficit de vitamina D, déficit de vitamina B, principalmente essas, né, de ômega 3, certo? Dependendo dos medicamentos que você está tomando também, tem alguns medicamentos controlados que a longo prazo afetam bastante a atenção, o ânimo também, pode estar com baixa de testosterona. E outra coisa, tudo isso aqui você pode tentar fazer, mas se você não tiver um sono reparador, se você não estiver dormindo, não adianta você fazer essas coisas aqui. Pode até adiantar de certo modo, mas para ter uma potência, para ter uma produtividade, para ter uma atenção potente, blindada, de ferro, perfeita, a primeira coisa que você tem que tratar é a insônia, tá bom? Em relação à atenção e às dores musculares também, o humor. A gente consegue ter mais clareza de raciocínio quando temos um sono reparador. E cuidado com alopáticos, com medicamentos controlados, que são tipo hipnóticos, né? Eu não quero falar o nome aqui, mas eu acho que vocês sabem que tipo de medicamento que é. Procure um bom psiquiatra, fale sobre a sua rotina, que você estuda, que você precisa, e peça com ele para ver se você consegue um medicamento que regule o teu sono, para que você possa dormir mesmo profundamente, tá? Faça a higiene do sono, procura pesquisar sobre acordar cedo e ficar exposto no seu horário, exposto numa luz bem forte, por alguns minutos, para comunicar ao seu organismo que aquela é a hora de estar desperto, tá? Eu quero que você pesquise sobre higiene do sono. Tem alguns canais muito interessantes, do Wesley, tem alguns neurocientistas aí que vão trazer mais ou menos essa ideia de biohacking, higiene de sono para você. Arruma um caderninho como esse, olha aqui meu caderninho, que eu vou estudando e vou anotando, ó. Caderninho da aprendizagem, aqui eu concentro tudo, que eu pesquiso, tudo que eu aprendo para trazer para vocês, para não ficar jogado em todo lado, porque de tempo em tempo é bom a gente pegar esses cadernos e dar uma relida, tá bom? Então, tudo deu errado, não está dando certo, você vai ter que tomar uma atitude drástica aqui agora. Uma atitude mais corajosa ainda do que as que você já tem tendo. Sair do ambiente em que você estuda, indo para uma biblioteca, para uma sala de estudos. Não tem jeito. Se a gente pensar na abordagem Gestalt, que é um tipo de uma abordagem na psicologia, nós somos condicionados, e aqui a gente pode falar de behaviorismo também, sobre condicionamento. Desde pequenininhos, sala para visitas, para ver TV, social, quarto para dormir, às vezes ver TV se você tem a TV lá, mais aconchegante, banheiro, fazer cocô, xixi, tomar banho. Então, a gente criou esse condicionamento. Se você estudar ou conhece sobre behaviorismo, vai entender perfeitamente o que eu estou te dizendo. Já deve ter ouvido falar de Skinner, por exemplo. Para estudar a gente tinha que sair de casa, tinha escola, né? Fazer academia ou qualquer outro curso, saíamos de casa. E esse comportamento, essa forma, visão de mundo, comportamento em si, arborizou também. Essas redes neurais já são muito fortes, você já está condicionado a isso. E se você tem algo que está para acontecer aí, que você não tem tempo para fazer essa remodulação, essa reconstrução cognitiva, você vai ter que usar essa construção neural que você já tem, essas suas redes, mudando o ambiente, porque você vai conseguir estar bem atento lá, tá? Então você vai ter que procurar uma biblioteca, uma sala de estudos, ou na casa de alguém que você percebe que é muito mais estudioso que você, muito mais concentrado que você, e estudarem juntos, certo? Ou até mesmo um curso presencial seria o ideal, porque senão o tempo vai passar, já sabe, né? Continuo reforçando isso. Antes de tomar essa decisão, você pode tentar um outro plano antes de ir para essa terceira opção. Então vamos falar uma segunda opção. Sala de estudos virtual, tem o Discord, tem no Zoom mesmo que você pode combinar com algumas pessoas e estudar, vocês em conjunto, deixa sem som, se você vê seus amigos cada um ali estudando, pesquisa sobre isso, é um monte de sala de estudos virtuais. Entra num grupo, tenta ver se encontra uma galera. O problema de encontrar galeras que você não conhece muito bem é que às vezes você não vai ter muito engajamento. E depois quando você vê, você está sozinho, tem que ser alguém que você confia, que você sabe que vai estar ali com você.
Ou, sabe no YouTube, quando você vê aquelas pessoas, estude comigo durante 2, 3 horas, e aí você tá lá com o vídeo grandão da pessoa, e aí você tá estudando. Mas tem que tomar cuidado, que se ficar recebendo notificação e você parando pra ficar vendo o que tá acontecendo em volta, não vai rolar. Então, se você tentou esse e-mail e também não tá rolando, rola na empolgação, depois se perde. Você já tem que acordar pra vida e falar assim, não, eu tenho um plano aqui, eu hoje já enrolei. Amanhã eu vou pegar, vou trocar de roupa, vou acordar cedo e vou para uma biblioteca. Ponto final. Eu vou para uma faculdade que eu posso estudar na biblioteca. Ponto final. Aí pronto, já me animei de novo. Aí eu vou tentar estudar em casa novamente. Tentou estudar em casa, tá rolando. Procrastinou, fez besteira de novo. Vai fazendo isso, você vai criando um novo recondicionamento, uma nova reestruturação, porque pelo comodismo de estar em casa e você começa a criar assim, não conseguiu, vai ter que ir para longe, não conseguiu, vai ter que estudar em outro lugar. Cada vez mais você vai se forçando a ter condicionamento e bater suas metas em casa. Ou, se você perceber que lá tá rendendo mais, assim seja. Tudo vale em prol daquilo que você precisa para mudar a tua vida. Não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar ali conversando com alguém, se lamentando, botando a culpa nos outros, botando a culpa, porque eu comprei tal coisa, não deu certo, porque não, filha, a culpa é sua. Por quê? Porque você tem acesso às informações aqui agora. Não adianta delegar responsabilidade para os outros. Você até pode investir em alguma coisa que te ajude, mas o compromisso e o comportamento principal é você. Você facilitar que essas coisas consigam fazer com que você caminhe. Essa que é verdade, dói, mas é verdade. Bem-vindo ao mundo adulto e estoico. Vocês não gostam da filosofia estoica? Ser estoicista é pensar desse modo que eu estou passando para vocês. A gente para de ficar culpando os outros, a gente usa aquilo que a gente investiu ou que tem da melhor forma possível, mas compreendendo que não adianta a gente ficar lá resmungando, achando ruim, desabafando com um, com outro. Você não vai sair do lugar se você não tiver um comportamento mais racional, decidido e voltado para a solução. Sabe uma frase que ajuda muito quando vocês começam a cair, ou quando eu começo, ou as coisas começam a dar errado em minha volta? Coloca essa frase fixado na sua parede. Qual a estratégia que eu vou usar para sair disso? Então tá lá, as coisas não estão legais, você olha, pega uma folha de papel e pensa, qual a estratégia eu vou usar para sair disso? Se você estiver cansado e não conseguir ter a resposta, vai descansar, no dia seguinte novamente pegue. Qual a estratégia que eu vou usar para sair disso? Né? Então, vamos supor, eu tenho material, digamos aqui, eu tô aqui com a caixa, tô aqui nas coisas, e eu tenho acesso a tudo isso, e pra falar a verdade, eu nem tô olhando direito, pra falar a verdade, tudo isso que não é pra fazer, eu tô fazendo, eu tô aqui, tô olhando pra um monte de outras coisas, e isso realmente tá enfraquecendo a minha atenção e meu compromisso numa coisa só, né? Então, o que eu devo fazer para que eu consiga me condicionar, para que eu consiga evoluir mais no material que eu tenho, naquilo que eu investi. Porque é comportamento, tá, gente? Porque mesmo que às vezes você tá numa coisa, ou tá em qualquer... às vezes dá errado porque às vezes vocês compram alguma coisa que não é adequada ao teu perfil, ao teu estilo de aprendizagem, o material é inadequado, o material é muito grande para a rotina que você tem. Aqui é uma coisa diferente. Mas como aqui comigo está muito mais relacionado a desenvolvimento, a capacitação, então aqui é para desenvolver teu comportamento. Então não é, não me adaptei. Não existe isso, porque aqui a gente é um desenvolvimento de comportamento, né? Onde a gente traz a terapia da aprendizagem, onde a gente traz a neurociência para vocês. Então isso aqui tá em livros, não é uma invenção minha, é o que serve para o mundo inteiro, entende? Então aqui, se você não se comprometer nesse desenvolvimento, não vai sair do lugar. Porque se você já tem um vício comportamental e aí na hora que você percebe que você está sendo desafiado, que está sendo custoso para você, o que acontece? Aumenta o estresse, a gente volta para o vício comportamental. Começa a caçar outras coisas novamente, e aí isso aqui gera uma ojeriza, joga para debaixo do tapete. Só que é nessa hora que você percebe que está sendo desafiada, que você percebe que está sendo desafiado, que vai te dar o estresse. Você vai, descansa e pergunta: qual a estratégia que eu devo usar para lidar com isso?
tá? Porque te leva o estresse, faz com que você volte àquele comportamento que você já está acostumado, porque é o teu carro de fuga. Por exemplo, vou colocar eu também como exemplo. Quando eu comecei a ficar muito doente, então, quando eu ficava muito estressada, eu ia tomar vinho. Tava começando a ficar viciada em álcool. Quando chegava, principalmente no final do dia, que eu estava muito estressada, eu sentia muita vontade de comer batatinha e uma taçona lotada de vinho. E algumas vezes eu estava chegando ao ponto de tomar uma garrafa num dia só. Eu estava ficando adicta, tá? Quando eu fui entender o que estava acontecendo comigo, que eu percebia que ao invés de eu lidar com o meu estresse de outra forma, eu fugia caindo naquele vício. E eu terminava de cair naquele vício e logo em seguida eu já sentia culpa. Eu me sentia mal. Entende? Era o desejo de receber uma enxurrada de dopamina que me trazia o conforto, mas depois me gerava desconforto e me deixava para baixo. Então, ao identificar esse processo, que é um processo meu, não é culpa do outro, que eu tinha que entender o que estava acontecendo, o ambiente que eu estava inserindo, quem eram as pessoas que estavam ali buzinando na minha cabeça, porque não entendiam o meu processo. Só que era uma jornada minha, uma descoberta minha. E quando eu olhava para trás, eu via que eu já estava nisso faz tempo. Adiantava eu colocar culpa da família que eu vim, naquilo que sim, no material. Não adiantava, porque a gente tem as nossas coisas e a gente é capaz de construir as nossas coisas e melhorar aquilo que a gente tem. Lembra que eu falo para vocês? Autoconhecimento te dá de presente autoeficácia. Entendeu? Estamos conversando? Então você precisa ver novamente esse curso aqui que eu te passei, tá bom? Anotar, e se você aplicar em regra, deu errado, volta de novo, deixa salvo esse vídeo aqui, veja, reveja, encaminha para quem você quiser. Não caminha não, porque isso aqui é pago, tá bom? Tô brincando, não é para encaminhar. Mas recomende o nosso trabalho para as pessoas que você percebe que estão precisando também. Você é muito grata, tá bom? Espero ter ajudado mais uma vez. Teremos mais outros temas voltados para vocês. Pretendo construir cada vez mais cursos aqui para vocês, que eu acho importante no desenvolvimento. Não adianta só ficar esperando aquilo que você quer, dos concursos, do curso, do melhor método. Não vai adiantar só isso. Você já tem informação suficiente, porque eu tenho que desenvolver capacitação. Abrir os olhos de vocês e criar e apontar alguns caminhos. Mas vai depender de você estar focado aqui, realmente comprometido. Mudar não é fácil, mudar não é do dia para a noite. Não pense que vai ser, só que você toma cuidado que na hora que você começar a enfrentar dificuldades, porque está tendo dificuldade de compreender as coisas, reveja os vídeos novamente, anote, crie um caderninho para fazer essas anotações, leve tudo isso aqui como aprendizagem, porque é um aprender, como está escrito aqui. Foi assim que eu fui me remodulando, eu fui mudando a minha mente, respeitando muito tudo aquilo que me davam, tudo aquilo que era de informação nova para mim. Sempre valorizei isso. Olha, a pessoa que fazia qualquer coisa para eu melhorar a minha vida, que dava de pouquinho, eu valorizava. A gratidão, o empenho, autoconhecimento, autorresponsabilidade, de verdade, usando esses passos que um dia eu já fiz em mim, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua percepção de mundo também, tá bom? Beijão, abraço forte de urso. Espero que tenha gostado. Fiz com muito carinho.